Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro é aquele maravilhoso Libertação, que nós na semana passada pudemos ver no capítulo 12, a missão de amor, que é deslumbrante. E não menos deslumbrante será o capítulo 13, a convocação familiar, que nós estaremos começando agora. Pegue o seu livro, pegue um papel para fazer anotações, ou no próprio livro faça as anotações com as palavras difíceis que você não entende, que nós estamos usando sinônimos, e assim você vai deixar bem marcadinho esse estudo, para você nunca mais se esquecer dele. Vamos então à nossa sala de leitura? Vamos lá! Bem, o capítulo 13º tem esse título, Convocação Familiar. Depois que eles haviam deixado a Irene e a Iracema num posto de socorro no plano espiritual, eles começam a ir para a casa onde está Margarida. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à doente, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu a ele a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz, o pai da Margarida, e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. O instrutor informou: é possível promovermos uma benéfica reunião, convocando alguns encarnados a um possível reajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer reunidos por alguns minutos. Saldanha concordou através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. O instrutor Gúbio, prestativo e simples, disse: a noite é propícia, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam as portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados. A maioria reclamava justiça. Dispunhamo-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado surge à nossa frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e informou: este é o Alencar, o irmão de Margarida e perseguidor da minha neta. Gúbio então disse: vamos vê-lo. E então alteraram a direção em que se dispunham a seguir. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria perceber a nossa presença, e observamos que após descer alguns degraus, ele se postava à entrada de um pequenino quarto, um quarto modesto, tentando forçá-la. Em torno dele inalava-se o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes bebedeiras, grandes libações. Todas as noites, disse Saldanha preocupado, ele procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas, e acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço aqui a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. André Luiz agora fala. Notamos, admirados, o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso Verdugo. Saldanha ressurgia entranhadamente transfigurado. Não é só pela casca que ele havia mudado, era nas entranhas mesmo.
A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se havia operado. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde, sem qualquer ostentação de superioridade, concordou. É verdade, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa de colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou no rapaz passes magnéticos nos órgãos visuais. Passados alguns minutos, Alencar retirou-se algo cambaleante para o quarto de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O obsessor de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada, fustigada, como se ela fosse chicoteada. Gúbio permitiu que eu lhe tocasse a fronte, examinando, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o maduro cavalheiro meditava, dizendo para si mesmo: onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de 50 anos de experiência ativa na Terra? Perguntava o juiz para ele mesmo. Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando já havia ultrapassado os 60? Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistar os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centenas de vezes envergara, vestira a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Recebera homenagens de pobres e de ricos, de grandes e de pequenos, no transcurso da viagem pelo agitado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado, no enfeitado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência, a importância na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava a intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastaram-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Perguntava ele. Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora, como faria luz a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo, de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o branquear, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação, por quê? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos,
Há dúvidas existenciais num homem inteligente, de raciocínio claro, fazendo com que todos nós pensemos, nós também passaremos por este mesmo declínio. Estaremos perdendo capacidades de visuais, capacidades mentais, capacidades físicas. Será que há uma explicação? Será que há algo que nos suporte esse questionamento e que nos dê esperança? Lá está o juiz, hein? Numa casa boa, luxuosa, num colchão gostoso, sem conseguir dormir. Tem uma boa posição social e uma péssima posição mental. Nós vamos ver daqui a pouquinho, na segunda parte, como é que ele continua a meditar a respeito. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 13. Quando agora nós vamos ver a família sendo tratada pelo amor de Gúbio. Eles já tentaram impedir a ação sexual agressiva de Alencar, o filho do juiz, sobre Lia, a neta de Saldanha. Agora estão no quarto. André Luiz pôs a mão sobre a cabeça do juiz que tentava dormir e começa a escutar o que ele estava pensando. Aí André Luiz diz assim na sequência: retirei a destra. A destra é a mão, não é a mão direita, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Gúbio aproximou-se e colocou ele as suas mãos sobre a fronte, comunicando-nos que iria prepará-lo para uma conversação próxima, dirigindo-lhe as intuições para as lembranças, as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Poderíamos dizer que contemplavam cenas distanciadas, com indizível tortura. Mostravam-se angustiados, doloridos. O instrutor recomendou-me voltar à auscultação, àquela investigação que eu estava fazendo psiquicamente, e eu voltei a pousar a minha mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais um pouco mais desenvolvidas, eu ouvi dele os pensamentos novos. Ele dizia para si mesmo: por que razão se detinha naquele processo liquidado a seu ver desde muito tempo, que ainda continuava a ferir o seu coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, como se a memória o impusesse, tirânica e desapiedada, como um disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levaram a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge, mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes, vigorosas, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões ele havia recolhido a sua filha, a filha de Jorge, introduzindo-a no próprio lar. Debalde, em vão, procurava o motivo, o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa havia se suicidado em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intrincados e importantes. Não conseguia, por isso, justificar-se quanto às lembranças do humilde condenado réu de um crime comum. Nesse momento, o instrutor recomendou a Eloy e a mim a condução, o trazimento de Jorge, que estava dormindo lá na cela do manicômio
e, portanto, fora do veículo físico, o seu espírito, que nós trouxéssemos ao domicílio do magistrado, o Jorge, enquanto ele, Gúbio, prepararia o magistrado neste desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, Eloy e eu, ao cubículo do obsidiado, que se achava ausente do corpo físico em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e nós o transportamos à residência do juiz. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente liberados das teias fisiológicas pelo sono, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado, com cuidadoso carinho, e unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forças à mente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era igual para os três. O despertamento variava de acordo com a posição evolutiva e as condições mentais de cada um. O magistrado era o mais lúcido, pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia, a filha de Jorge, colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, por causa do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que ele identificou de imediato, o categorizado expoente da justiça, o juiz, perguntou a esmo, absorvido de insofreável e incontido espanto: "Onde estamos? Onde estamos?" Perguntou o juiz. Nenhum de nós, diz André, se atreveu a responder. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele unidos e irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros. Disse Gúbio: "Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo vai transformar. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono cela, quando o sono veda os lábios de carne suscetíveis de mentir. Reunimo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade." Ao ouvir isto, o chefe daquele santuário doméstico estava perplexo. Gúbio continua empolgante. O homem encarnado na terra, diz ele, é uma alma eterna usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo, do pedregulho, que desce rolando nos séculos do alto dos montes para o seio profundo do oceano, do mar. Todos, juiz, todos somos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita, indevida, é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham caminhos retos. Porém, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Nesse momento, o magistrado, não é? E aqui quem está falando sou eu, André. O magistrado, puxa, vendo Jorge, ele era o mais lúcido dos três. Logo, o magistrado ligou os conceitos que estava ouvindo à presença de Jorge na sala, diz André Luiz. E então, aflito, perguntou: "Porventura vocês apelam em favor deste condenado?" E o instrutor respondeu: "Sim", sem hesitar. "Você não acredita que esta vítima aparente de um inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto?
O caso dele, porém, permanece liquidado, disse. Gúbio respondeu: não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão, da quitação de suas dívidas? Não seria ele o único. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e respondeu, quase sarcástico: mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem uma argumentação ponderosa e cabível. Lá está o magistrado, habituado a buscar provas, habituado a querer que outras coisas venham se opor às conclusões que ele havia achado corretas. Gúbio fez ele se lembrar que não era só o pobre do Jorge que precisaria ter uma interrupção no sofrimento das suas culpas. Havia mais pessoas nesse processo que também tinham culpas, né? Que guardavam alguma consciência de erros cometidos. Não é ele o único. Está aí, olha, você poderá acompanhar. Gúbio diz, relembra o juiz, ele não é o único que precisa vencer este momento difícil. Talvez querendo referir-se ao próprio juiz, você também errou. Mas aí o juiz se põe na defensiva, não é? Não, eu errei. Não, eu não erro, eu consultei os códigos, eu consultei os depoimentos, o caso dele já está liquidado. Não está não, seu juiz. Ainda não. É preciso que nós reabramos o caso. Mais ou menos é isso que o instrutor estará com essa argumentação ponderosa, com ponderação, alegando ao juiz. Mas vamos ver depois deste intervalo rápido como é que continua esta conversa entre os dois. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o capítulo 13, a terceira parte, a convocação familiar. Agora eles estão falando com o juiz. O juiz quer argumentos novos para ouvir por que ele deve reabrir o caso. Gúbio, diz André, olhou-o compadecido e considerou: eu compreendo a tua negativa. Os fluidos da carne constroem um véu pesado demais para ser facilmente rompido por aqueles que não se afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Você invoca a tua condição de sacerdote da lei para esmagar o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Você se refere ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo às injunções, às imposições do poder divino. Entretanto, não me parece amoldado aos sublimes fundamentos da sua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem. Por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é cobrir-se de dores.
Você admite que o homem viverá sem contas? Ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Você acredita? Haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas do caminho, em todas as questões que te foram propostas? Você acertou sempre? Terá agido imparcialmente em todas as decisões? Não se inclinou mais para um caso que era mais assim, parecido com os problemas que você já teve? Esse é um parênteses que eu estou fazendo. Não acredite, diz Gúbio, diretamente ao juiz. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas, por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho acima dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já você se inclinou o mandato às falsificações da política degradante, desintegrante dos homens, ávidos do poder transitório? Quantas vezes? Em quantos processos você permitiu que os seus sentimentos se turvassem, se corrompessem no personalismo delinquente? O homem em cuja presença identificava Saldanha perigoso inimigo, revelava-se agora infinitamente confundido. O Saldanha, que estava perseguindo a família por causa do juiz, parecia um inimigo, agora ele estava lá, meio como criança repreendida. Uma palidez de cadáver lhe cobria o rosto, sobre o qual grossas lágrimas começaram a correr. E em tom firme, Gúbio disse: juiz, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, te amparando as ações, por amor à justiça que você representa e às vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam permanecer no cargo. Tal era a perseguição. No teu palácio residencial, mostra-se completamente repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos das tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, te aguardando explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te ajuda, que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verificando-se uma pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou. Imagina, um magistrado em espírito se ajoelha diante daquele que está fazendo vibrar a sua própria consciência e lhe diz: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer a benefício do condenado? E Gúbio lhe responde: você facilitará a revisão do processo e vai restituí-lo à liberdade. E então o juiz lhe pergunta: ele é então inocente? Exigindo bases sólidas a futuras conclusões. E Gúbio então lhe responde: ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transformam em bênçãos. Disse Gúbio: explicaremos tudo. Diz ele ao juiz. E, diz André, dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz tudo quanto se lhe pedia da ação providencial, ele continuou: você não vai se restringir a essa mencionada medida. Você vai amparar a sua filha, hoje internada, por favor, em tua casa.
vai interná-la, vai colocá-la num estabelecimento condigno, um estabelecimento adequado, onde ela possa receber a necessária educação. Mas o jurista intervém e diz: mas esta menina não é minha filha. E Gúbio lhe diz: você não seria, porém, convocado por nós a semelhante encargo se você não pudesse recebê-lo. Acredita, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços de sangue? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que você pisa. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra, abre santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faça de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for obrigado a transpor o escuro portal do túmulo. O juiz, em pranto, então interroga Gúbio: como agir, porém? E o instrutor calmo e convincente lhe diz: amanhã você se erguerá do leito sem a lembrança total do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas vão surgir-te, formosas e claras, com respeito ao bem que você necessita praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo a você as sugestões desta hora de luz e de paz, como canteiro de bênçãos te ofertando flores perfumosas e espontâneas. Chegado este momento, não permita que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, sujando-lhe a corrente límpida, com o medo de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e de esperança. Puxa, talvez houvesse justiça. Jorge poderia, quem sabe, sair da condição de presidiário, internado num hospício, e a filha, ao invés de ser apenas carne barata nas mãos de um jovem alucinado por sexo, poderia ser alguém que, educada em uma boa escola, se transformasse numa companheira da velhice deste mesmo homem. Ah, que esperança! Os dois agora, aliados ao coração de Saldanha, não poderiam ter na expectativa do futuro. Graças ao encontro da noite, em que nobres entidades se ocupam de nos fazer pensar novamente, sem nos humilhar, fazendo com que no dia seguinte, mesmo sem se lembrar das conversas diretas, o juiz, ao acordar, pensasse de uma forma mais nobre, de uma forma mais gentil, se sentisse inclinado a ser generoso, até mesmo para corrigir os erros que a sua consciência guardava, acusando-o em silêncio. Ainda não acabou esse capítulo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a última parte. Eu espero você. É rápido. Olá, estamos de volta para a parte final do capítulo 13º do livro Libertação.
A convocação familiar. Primeiro, Gúbio liberta Jorge da obsessão de suas duas companheiras, mãe e esposa, em espírito. Jorge está no manicômio, encarnado. Depois, Jorge, que fica em repouso, é trazido à presença do juiz que o havia condenado, no lar em que agora, durante a noite, ele, Saldanha, e sua filha Lia, que está morando na casa do juiz, despertos da vida física no sono, estão ouvindo as argumentações de Gúbio para que o juiz medite melhor no que vai fazer no dia seguinte. Vamos para o nosso texto, vamos ver o que André Luiz nos conta. O magistrado olhou os dois, Jorge e Lia, em espírito, pensativo, notando-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. No entanto, dominado pelas emoções do minuto, ele se calou, resignado e humilde. Gúbio, entretanto, examinando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve com ambas as mãos e falou em voz firme. Você gostaria que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já colocados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas, não fez nada. Entretanto, a existência humana é como precioso tecido, de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, pagamos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade, da impenitência do agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outros, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas. Porque se pensássemos assim, nós consagraríamos a fatalidade como soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que pranteiam, que lacrimejam as tuas portas, juiz, não choram sem razão. E, mais dia menos dia, a toga que você veste temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou com o sofrimento que enfrentou uma certa parte do pretérito doloroso. Gúbio, a essa altura, fez uma grande pausa em suas elucidações, olhou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. Juiz, pessoas e acontecimentos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, você traz a mente dominada, subjugada pelo choque do corpo ao retornar à carne, e não poderia nos seguir a escavação, a exumação do passado recente. Já te auscultei, já te investiguei, no entanto, os arquivos mentais, e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século passado, você guardava o título de posse sobre extensa faixa de terra e se orgulhava da posição de senhor de dezenas de escravos, que, em sua maioria, reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns, aos quais você se sente constrangido pela máquina funcional que você ocupa. A todos eles, você deve assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo tipo de relações com o seu espírito. Alguns se destacaram, se salientaram no drama que você viveu e voltam ao seu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros choros, os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos da terra,
e era ao mesmo tempo teu irmão consanguíneo diante das leis divinas, ainda que afagado por uma outra mãe. Você nunca lhe perdoou semelhante aproximação, considerada em tua casa como um aviltante, um humilhante ultraje ao nome da família. Tendo ambos crescido e chegado à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje, o Alencar, lhe desviou a filha do passado e de agora, a Lia. Ele teve a filha, a mesma filha, o mesmo espírito, e que agora também é filha dele. O Alencar, que agora está tentando transviar a mesma moça, fez isso lá no passado. E quando semelhante amargura aconteceu com o menosprezo supremo para um lar cativo, quando o filho do patrão estuprou a filha do escravo, um escárnio supremo para um lar cativo, para um lar de escravo, determinou você medidas condenáveis, que culminaram no incontido desespero de Jorge, daquele Jorge de outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, Jorge, naquele tempo, que era irmão de sangue do juiz, matou o filho que lhe havia invadido o santuário doméstico, mas também acabou com a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras, de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem, a quem você prometeu amparar como filha muito querida ao teu coração. Trabalha, meu amigo. Vale-se dos anos, porque Alencar e a sua pupila serão atraídos pela bênção do matrimônio. Age enquanto você pode. Todo bem praticado felicitará a você mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo da bondade ativa e do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável, terrível martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda a espécie. O nosso orientador olhou-o compadecido na pausa mais ou menos longa que se fez e terminou dizendo: você não se dispõe, por sua vez, aos testemunhos salvadores? Perguntou ao juiz. Um abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente sulcava, rasgava fundo o espírito do magistrado, que mostrava um semblante extremamente transformado. Nós o vimos levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge em espírito, estendeu-lhe a mão em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: você será minha filha daqui por diante, para sempre. Indescritível contentamento nos marcou o inesquecível minuto. Gúbio ajudou-nos a partir na direção do interior doméstico. E quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso o esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia, que lhe transformava as expressões fisionômicas,
avançou para o nosso instrutor e, tentando beijar-lhe as mãos, murmurou: nunca pensei encontrar uma noite tão gloriosa quanto esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo, depois do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Eram amigos agora. Saldanha e Gúbio se amavam como irmãos de verdade. E se tentava a partir de então restabelecer a justiça que, aparentemente injusta, havia conduzido um culpado à cadeia, mesmo vários anos depois do crime. Nada é por acaso. Há sempre um motivo. E o motivo não é o sofrimento. O motivo é a reparação, é o reequilíbrio, é a quitação do nosso ontem. Mas esse livro é inesquecível. Na próxima semana estaremos falando sobre o capítulo 14. Comece a lê-lo e nós teremos muita alegria de compartilhar com vocês as bênçãos desta libertação para a nossa alma. Muito obrigado pelo seu carinho. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.